para a nossa série. Nós estamos estudando aqui as cartas de Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia Sagrada lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Diz o texto da Sagrada Escritura: E ao anjo da igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado, nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o aplique sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos o auxílio do teu Espírito para a iluminação do nosso entendimento, os nossos olhos, como diz esse texto, que sejam encharcados do colírio santo, para que a gente possa enxergar as verdades escondidas, ocultas nas revelações da tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja completamente atento, aberto, para receber tudo que o Senhor tem reservado para nós como igreja, e assim possamos, ó Deus, desenvolver a nossa fé, crescermos e sermos um povo chamado para ser luz nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Meus irmãos, nós estamos entrando aqui na reta final da nossa série das cartas de Apocalipse. Essa é a antepenúltima carta que nós vamos mencionar. Nós já falamos aqui sobre Sardes, Éfeso, Tiatira. Na última mensagem mencionamos sobre Pérgamo e queremos hoje trabalhar a carta de Cristo para a igreja de Laodiceia. Lembrando que a gente não está seguindo aqui a ordem das cartas que são colocadas ali, mas sim nós, por semelhanças de assuntos, estamos estudando ali cada uma delas. Laodiceia é muito provável que seja uma das cartas mais conhecidas do povo evangélico, inclusive por causa de um certo modelo de evangelismo que é tratado tirando um texto dessa carta, que é onde Jesus está à porta ali batendo. As pessoas então tentam evangelizar os não cristãos com esse texto. E é um texto que é muito conhecido pela sua característica de mornidão da igreja. Então, praticamente, se você é cristão já há algum tempo, você já deve ter ouvido sobre a Laodiceia, sobre essa característica da igreja. Essa carta ela é muito usada como um mecanismo nas igrejas pentecostais, justamente para respaldar as pirotecnias gospel. Então, fala-se da mornidão para exaltar ali os dons, a manifestação dos dons. Então, é muito usado para isso também. Mas o que a gente, lendo atentamente o texto, vê Cristo apresentar aqui como propósito, nada mais é do que tentar levar a igreja a olhar para si. Então, Cristo não está falando para um povo que não é cristão, está falando para uma igreja. Então, o texto que é usado ali para evangelismo já está um pouco incoerente com o contexto da carta. Então, Cristo tenta mostrar para essa igreja como que está o seu estado espiritual. E ele vem
nessa carta, confrontar a ideia dessa igreja de uma autossuficiência religiosa. Essa igreja, ela se orgulhava de ser próspera, de ser rica, ela tinha um orgulho de si. Então Cristo veio para confrontar essa autossuficiência dela e chamar essa igreja, né, para um arrependimento e para uma comunhão profunda, uma comunhão verdadeira com o Cristo, que aliás é um ponto comum entre as cartas. Se você for olhar todas as cartas, em certo ponto Cristo sempre está chamando as igrejas ali, com exceção das duas últimas que nós vamos estudar, para uma comunhão mais profunda, para uma comunhão mais real, devido aos desvios que aconteceram nessas igrejas. Então elas vão deixando, de certa forma, uma dependência de Deus para se apoiarem em outros pontos, seja cultura, seja heresias, seja pontos fora da Escritura. Elas vão abrindo brechas nas outras igrejas que nós estudamos, vão deixando a dependência, abrindo essas brechas para se apoiar em outros pontos, pecado, orgulho, heresias que permaneciam no seio da igreja. Laodiceia, ela está se apoiando numa suposta autossuficiência por causa da sua bonança. Laodiceia é um pouco diferente das outras igrejas que nós estudamos, porque ela é uma igreja que não está sofrendo perseguição como as outras igrejas. Ela é a semelhança com as outras igrejas, e ela também está situada numa cidade muito importante, uma cidade muito rica, uma cidade cheia de comércio. Ela era tão próspera que, segundo a história, numa determinada ocasião, que ela sofre um terremoto que destrói completamente a cidade, ela recusa a ajuda do império e reconstrói a cidade com os próprios recursos. Então há uma autossuficiência, uma prosperidade mesmo financeira naquela cidade, que fazia com que os seus cidadãos se orgulhassem disso. Era a Dubai dos tempos de Jesus, a Dubai dos tempos dos apóstolos. Porém, toda essa prosperidade acabou, a semelhança de Pérgamo, moldando a cultura da igreja. Então, na cidade de Pérgamo, a igreja também acabou se aculturando ao comércio que acontecia ali, e por causa daquele comércio permitiu entrar muitas heresias no seio da igreja, porque para fazer comércio na cidade de Pérgamo, eles precisavam participar de rituais, de festas rituais a pagãos. Então isso introduziu uma heresia dentro da igreja. Laodiceia não tem essa prática cultural do pecado ali, das festas pagãs, porém a cultura da cidade acabou também amoldando a vida da igreja. A igreja virou ali uma igreja que se orgulhava de si e acabou colocando na vida prática da espiritualidade um conceito de tanto faz, né? Que espelhava ali naquela igreja a grana, o consumismo daquele lugar. Então, diferente de outras igrejas, ela não é uma igreja que pena com perseguições, não pena com heresias ali malucas dentro da igreja, mas sofre de uma falta de interesse geral a um cristianismo verdadeiro. O cristianismo da igreja de Laodiceia é como das outras igrejas que nós comentamos aqui anteriormente, um cristianismo somente de fachada. Então a galera ali de Laodiceia é uma galera que se achava demais. Quando se tem muito recurso, o pastor Dele até comentou aqui semana passada, geralmente quem tem muito recurso acaba não dependendo muito de Deus. Mas essa é uma visão que é uma visão totalmente furada, né? A igreja de Laodiceia era uma igreja que se achava que porque tinha muita grana, se orgulhavam ali dos membros ricos, só que a espiritualidade deles, a fé deles era uma fé de teatro, era uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade oca, a semelhança inclusive dos fariseus da época de Jesus. Então o alerta da carta se torna tão mais importante que as outras igrejas. E por quê? Porque essa igreja, diferentemente das outras que nós comentamos, é uma igreja que está na fase terminal. Porque se a gente observar, se você me acompanhou até aqui nos estudos, se a gente observar em todas as outras cartas que nós estudamos, Deus sempre tinha um remanescente fiel no meio daquela igreja. Então ele falava
povo que ainda não tinha se corrompido totalmente. Só que Laodiceia já não tem nem mais um remanescente fiel. Não tem mais ninguém ali com uma fé autêntica, com uma fé profunda, com uma comunhão, para Deus falar: olha, esses que estão aí perseverando, não tem. Laodiceia, a igreja de Laodiceia, toda ela, o cristianismo dela tinha se perdido. O cristianismo profundo, baseado no Evangelho. Então, ao contrário de Sardes, onde tinha uma pessoa firme na fé, ao contrário de Éfeso, ao contrário das outras igrejas, a igreja de Laodiceia foi tomada por uma indiferença de forma completa, porque tinha muita gente ligada na alta sociedade, e a riqueza aqui dessa igreja botou a vida espiritual desse povo para dormir. E isso serve de alerta para nós como igreja. Até que ponto os nossos recursos, eles não nos distanciam um pouco de Deus? Até que ponto essa filosofia de que nós podemos, de que nós somos vencedores, de que nós conquistamos, essa ideologia, inclusive, dos coaches, não acaba misturando os nossos conceitos sobre fé, e a gente acaba dependendo menos de Deus, e acaba vivendo um cristianismo só pelo título, pela fachada. Olha que estado que uma igreja pode chegar, meus irmãos. Essa carta é talvez a mais perigosa. O alerta é o mais perigoso de todas as outras cartas, porque toda a igreja está dormindo espiritualmente. Não tem não sobrou uma pessoa lá com uma fé profunda, uma comunhão com Deus. Não sobrou para contar a história. Por isso que ela é tão severa, como a gente vai estudar aqui. A gente olhando pela perspectiva reformada, essa jactância, esse orgulho, essa autossuficiência representa o perigo de viver o cristianismo na força do braço, na confiança da carne, na confiança da nossa capacidade, numa religiosidade sem regeneração, numa religiosidade sem transformação de mente, de caráter, de visão de mundo. É uma completa substituição da graça pelos méritos próprios. Inclusive para nós que somos liderança da igreja, isso serve ao refletir sobre essa carta. Eu mesmo me coloquei para avaliar a minha própria vida como um líder, como pastor. Laodiceia, uma igreja, está numa cidade rica, uma cidade autossuficiente, numa cidade famosa por seus colírios e tecidos, mas está iludida. Está iludida consigo própria, porque não possui fervor espiritual, não possui um coração queimando pelo Evangelho. Pelo contrário, Cristo vai dizer para essa igreja que ela é morna, ao ponto de dizer: estou a ponto de vomitar vocês. A pior condição de todas as cartas está aqui em Laodiceia, porque não tem nenhuma declaração de oposição contra essa igreja, não tem nenhuma perseguição contra essa igreja, nada. Só que ela é a única igreja que Cristo fala que vai vomitar. Todas as outras igrejas, Cristo não fala isso. Pelo contrário, chama ao arrependimento, fala para repreender, fala para abandonar as heresias. Mas a igreja de Laodiceia é a única que Deus está pronto para vomitar. Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Porém, Cristo não fala que vai vomitar ela. Pérgamo tem uma mistura ali, um compromisso, inclusive defendendo heresias. Só que para Deus não é tão grave assim. É grave, mas não é tão grave. Tiatira tem uma tolerância com o pecado. Sardes, que nós vimos na última mensagem, tem uma aparência de vida, mas está morta. Mas Laodiceia é a única que Cristo fala que vai vomitar. E por quê? Porque possui um cristianismo amoldado à cultura, possui um cristianismo confortável, possui um evangelho que não tem cruz, que não tem quebrantamento.
E a gente às vezes precisa parar para ouvir a nós mesmos, como em todas as cartas Cristo fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a gente às vezes precisa parar e ouvir o que Deus está dizendo para nós. Porque se nós nunca derramamos lágrimas, isso é um mau sinal para a nossa vida espiritual. Se a gente passa a vida cristã num cristianismo confortável, num cristianismo que não nos desafia, num cristianismo que em alguns momentos não nos leva a lágrimas, a gente precisa parar e inclusive reavaliar a nossa condição espiritual diante de Deus. Então, olhando aqui para o texto, vamos tentar abordar aqui cada ponto. E o primeiro ponto está aqui no versículo 14, onde Cristo se apresenta. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então Cristo está se apresentando como o fim, o Amém. É Ele quem tem a palavra final. Ele é a confirmação de todas as palavras de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Porque quantas promessas há em Deus, são nele sim e por ele o Amém, para a glória de Deus por nós. Então Cristo está dizendo: olha, eu sou o padrão, eu sou o fim, toda a verdade está em mim, eu sou o padrão absoluto da fidelidade e da verdade do Evangelho. Então Ele é quem tem a palavra final. Então, enquanto Laodiceia está dizendo nós somos prósperos, nós temos riqueza, e Cristo vem e confronta isso e fala assim: olha, a sua condição não é de prosperidade, a sua condição não é de bênção. Pelo contrário, você é um pobre, miserável, cego e nu. Então, quando ele se apresenta como um Amém, é uma confirmação de que o que ele fala é a verdade. Ele é o padrão. Para ele que nós temos que olhar. Nele subsistem todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, embora a igreja de Laodiceia ela se considere rica e orgulhosa da sua posição, das suas realizações, da sua prosperidade, eles, na verdade, não estavam à altura da expectativa que Deus tinha para a igreja. E é por isso que ele se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira. Porque é para ele que nós temos que olhar e seguir o padrão. É ele que nós temos que ouvir e não a nós mesmos. É ele que nós temos que prestar atenção na palavra e não o que a sociedade, a cultura diz. O fato é que nós devemos sempre nos apoiar no que Deus está dizendo a nosso respeito. Agora, se isso é verdade, quando se fala da nossa condição de salvos, isso é verdade também quando se fala, quando Deus está nos repreendendo. Porque o texto vai dizer: olha, eu repreendo a todos quantos eu amo, a semelhança do que diz Hebreus. E a igreja estava pensando que estava bem na fita, só que Deus estava dizendo: não é bem assim. Não é bem a condição que você está se olhando, se enxergando, está contrário à perspectiva bíblica. Paulo, inclusive, vai dizer para nós, lá em Romanos, que a gente não pode pensar de si mesmo além do que convém. Então, o fato é, eu não posso pensar aquém de quem eu sou. Eu não posso sempre me menosprezar, me rebaixar da minha posição em Deus. Só que eu também não posso pensar além de quem eu sou em Deus. E é o que essa igreja está fazendo nesse caso. Ela está indo contrário às percepções que Cristo tem pela igreja. Então, por isso que ele se apresenta como um Amém, como uma testemunha fiel, porque ele é a garantia de que todas as promessas de Deus vão se cumprir e de que o que ele fala é a verdade. E qual que é a promessa de Deus? Uma esperança para nós. A esperança é o que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Então a gente olha para a igreja às vezes, olhamos até inclusive para nós mesmos, e às vezes nos deprimimos, só que a gente tem que sempre pensar: Cristo está edificando a sua igreja. Então nada está fora do controle dele. Quando vem uma palavra forte como essa, que confronta a jactância, o orgulho, que abre os olhos, né, para uma percepção de si mesmo elevada, nós temos que glorificar a Deus inclusive por isso, porque Ele está edificando a igreja. Ele se coloca como o princípio da criação.
Se Ele é o princípio da criação, não é que Ele foi criado, mas que Ele é o padrão, que Ele é a pessoa mais elevada que nós devemos nos espelhar. Ele é a causa e a origem de toda a criação. Então tudo flui dele. E isso confronta a Laodiceia. Porque Laodiceia vai se orgulhar de estar no controle. Laodiceia vai se orgulhar da sua prosperidade, da sua bonança, da sua riqueza, da sua fé, da sua religiosidade. Só que quando ele se apresenta como o princípio da criação, isso confronta, porque ele é o soberano e é ele quem detém toda a soberania absoluta. É ele que controla todas as coisas. Então não significa que ele foi cronologicamente criado primeiro, mas que ele é a fonte originadora de toda a criação. Agostinho, falando sobre esse texto, ele vai dizer: ele é antes de todas as coisas, não no tempo, mas na preeminência divina. E isso confronta toda a heresia, como o arianismo, o espiritismo, outras religiões que colocam Jesus como um padrão evoluído, que ele nasceu conforme essas teorias, né? Ele nasceu e foi evoluindo. Não, ele é a origem de todas as coisas, ele é o padrão. Todas essas ideologias, religiões, veem Cristo como uma criatura. Só que quando ele se apresenta como o princípio da criação, ele está revelando a sua coexistência com o Pai. Ele foi criado junto com o Pai. E é Ele quem determina todas as coisas, é Ele que tem a palavra final, é Ele que é o amém, a sua palavra que é verdadeira, é Ele quem fala, é quem devemos ouvir e obedecer. O segundo ponto que a gente olha está aqui no versículo 15, onde Cristo dá um diagnóstico da igreja. Verso 15 diz: conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Um pouquinho mais à frente dizes: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Se você não sabe, Laodiceia era uma cidade famosa pelo seu sistema de aquedutos. Então, de um lado existia a cidade de Hierápolis, onde nessa cidade existiam águas termais, águas quentes e eram ricas em minerais terapêuticos. Havia um aqueduto que dava para Laodiceia, e do outro lado da montanha existia a cidade de Colossos, que era uma água fria, refrescante, que também dava naquela cidade de Laodiceia. E Laodiceia ficava bem no centro. Só que quando se chegava a essas duas águas na cidade de Laodiceia, a água que era quente de Hierápolis, ela perdia temperatura e ganhava impurezas, tornando essa água morna e nauseante. Inclusive, é a metáfora que Cristo usa para a igreja. Ele usa essa realidade geográfica, a semelhança como ele faz com as outras igrejas, para confrontar a igreja de Laodiceia. E qual que é o aprendizado que nós temos aqui nesse confronto? É que essa igreja tinha perdido o seu propósito. Essa igreja ela se orgulhava tanto da sua prosperidade, da sua riqueza, dizendo que de nada tinha falta, que ela perdeu o seu propósito. Então ela não era nem terapêutica, como a água quente, e não era nem refrescante como a água fria, mas era inútil, uma água que causava náuseas. O grande teólogo William Barclay, ele vai dizer que a mornidão é o pior dos estados para uma igreja, porque é a religião que não incomoda ninguém, nem o diabo. Você já imaginou isso? Nem o diabo está preocupado com uma igreja assim. Tanto é que nas outras igrejas você vai ver obras do diabo ali, as obras das heresias, tudo. Nessa igreja nem isso tem. Porque é uma igreja morna, uma igreja que não afeta, uma igreja que não incomoda, uma igreja que não confronta. Irmãos, isso é um alerta para nós. O diabo às vezes não vai querer nos tirar da igreja, não vai querer nos tirar da vida espiritual. Às vezes o trabalho do inferno é deixar eu e você morno, de uma forma que a nossa vida não afeta, não incomoda ninguém.
num confronto. Estava falando com a Daiane hoje de manhã, que se o nosso cristianismo não nos coloca em encruzilhadas, no bom sentido da palavra, que é desafios, de tomar às vezes decisões radicais, de às vezes desagradar alguém, de às vezes incomodar alguém, não, se o nosso cristianismo não nos coloca em conflito, inclusive em algumas situações, a gente precisa reavaliar o nosso cristianismo, porque a mornidão é o pior dos estados. Sabe o que é mornidão, irmãos? A mornidão é aquilo que Jesus falou para aqueles caras que chegaram diante dele e falaram: mas em teu nome, Senhor, em teu nome nós fizemos, em teu nome expulsamos, em teu nome curamos. E o que Jesus fala para esses caras? Afaste de mim, porque eu não conheço vocês. E sabe que a mornidão é um termo único no Novo Testamento. É apresentado somente aqui na carta de Apocalipse para a igreja de Laodiceia, refletindo e está associado a uma apatia espiritual. E Deus, meus irmãos, rejeita os mornos. Mornidão não é frieza, não é falta de dom. Mornidão é mistura. Mornidão é mistura. Deus odeia a mistura. Deus quer um povo exclusivo para si. Pedro vai ser isso, um povo comprado por sangue, propriedade exclusiva. Os que chegarão na glória são gente que é fiel ao Evangelho, não é gente misturada. Se você vai olhar para o Antigo Testamento, você vai ver ali as disciplinas que Deus dá para o povo de Israel por causa da mistura. Chega em alguns momentos da nossa vida que Deus exige de nós uma decisão radical. Não tem como, em algum momento, Deus vai te colocar em conflito, seja com a cultura, seja com os seus amigos, seja com a sua família, seja no seu trabalho. Você não vai fugir disso. Há um episódio ali no Antigo Testamento de Elias, que o povo estava adorando outros deuses, e Elias pega e faz o sacrifício lá e fala: vamos ver quem que é Deus então. É como se Elias fizesse: vamos para o pau agora. E aí ele coloca lá os profetas de Baal: ora o seu Deus aí, vamos ver. Aí os profetas ora, aí Elias faz até um meme lá com ele: não, ora mais alto que ele deve estar dormindo. Aí chega a parte de Elias ora, o fogo cai, consome o sacrifício. E aí Elias, depois disso, ele fala assim: agora vocês escolhem quem vocês vão servir, a Baal ou a Deus. Então, chega um momento na nossa vida cristã que vai nos colocar em conflito, que a gente tem que escolher. E se não há essa escolha, caracteriza-se em nós a mornidão. E a mornidão faz com que a gente seja vomitado da boca de Deus. É uma expressão aí visceral mesmo que Cristo está usando. Vomitar de dentro. A palavra no grego significa exatamente isso, que contrasta com o banquete da ceia, onde Cristo recebe os fiéis e expurga os hipócritas. Lá no texto de Mateus capítulo 22, onde fala da grande ceia, há uma pessoa ali naquela ceia que não está vestida apropriadamente, e Cristo fala que é para pegar essa pessoa e expulsar da ceia. E roupa na Bíblia fala de caráter, fala de atos. Tanto é que Apocalipse vai dizer que as nossas vestes brancas são os nossos atos de justiça. Quando há mistura, nós somos expulsos, nós somos vomitados da boca de Deus. Mas olha que grave que é. Essa igreja não conseguia enxergar isso, porque ela batia no peito e dizia: eu de nada tenho falta. A referência que Laodiceia tinha era a referência de si mesma, da sua prosperidade, e ecoa a ilusão de Babel. Quem que se jactanciava de si mesmo? O povo de Babel. Vamos construir uma torre e vamos chegar até o céu.
Qual é a outra pessoa no Novo Testamento que também se jactanciava da sua riqueza? O jovem rico. Tudo isso eu tenho feito, Senhor. Tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência. Pratico toda a religião, pratico os dogmas da religião. Eu faço. Sou rico. E o termo rico aqui é um termo irônico. Por quê? Porque a riqueza que Deus espera de nós é uma riqueza de fé. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, só para a gente ler esse texto, que confronta o que Laodiceia pensava de si mesmo. Tiago capítulo 2, verso 5. Olha o que diz o texto aí. Ouçam, meus amados irmãos, não foi isso que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são ricos os que oprimem vocês e os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? E aí, como continua o texto, mas o grande ponto está aqui no verso 5. Deus escolheu os pobres de mundo para serem ricos na fé. Porque o que Deus está preocupado é com a riqueza da nossa fé. A mornidão de Laodiceia expõe a sua pobreza espiritual por causa da sua autojustificação. Crer que as suas obras, crer que as suas riquezas, suas obras sociais, a sua ortodoxia superficial bastava em si mesmo. Timothy Keller, ele vai falar no livro A Fé na Era do Ceticismo sobre esse ídolo. Ele fala: o maior ídolo do Ocidente não é o sexo ou o poder, mas a autoimagem de uma pessoa boa. E às vezes nós estamos reduzindo o cristianismo a simplesmente isso, a sermos pessoas boas para a sociedade. O mito de que nós somos suficientemente éticos sem Cristo, sem afetar, sem falar de Cristo e da sua salvação. Se a gente parar para pensar sobre a nossa condição hoje na sociedade, a mornidão moderna, quais são os sinais que a gente pode perceber? Primeiro sinal, uma espiritualidade sem arrependimento. Não se fala mais sobre arrependimento. Aliás, quando se fala sobre arrependimento na igreja, causa-se um certo desconforto, causa-se um certo mal-estar. E é por isso que a gente tem uma adoração emocional, mas não quebrantada. Porque essa adoração emocional não leva ninguém a ser transformado, não leva ninguém a mudar a compreensão, a visão bíblica. Então, e eu não estou falando de outras igrejas, estou falando para nós mesmos, para a gente refletir como igreja, para a gente parar e olhar: a minha adoração é uma adoração emocional ou ela reflete um coração quebrantado? Essa espiritualidade que eu tenho vivido é uma espiritualidade que é decorrente de arrependimentos contínuos, de dobrar os meus joelhos perante o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação? Ou é um cristianismo ritualístico? O primeiro sinal da mornidão é essa: uma espiritualidade sem arrependimento, uma adoração sem quebrantamento. O segundo sinal é o moralismo sem cruz, que reduz o Evangelho para nós a sermos apenas pessoas boas, bons cidadãos, bons funcionários, sem confrontar as trevas, sem entrar em treta, sem pregar a verdade, sem coragem para se posicionar diante de questões cruciais e fundamentais do Evangelho. E o terceiro sinal na época moderna que a gente pode avaliar como igreja é o ativismo sem comunhão.
uma comunidade que é cheia de agenda, tem um monte de programas eclesiásticos, mas não tem profundidade relacional, nem com Deus, nem com os outros. Tudo isso porque a vida de oração foi substituída pelo ativismo. C.S. Lewis também ele vai comentar sobre isso no seu livro As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E ele vai ironizar essa parte falando assim, o diabo está ensinando o seu aprendiz, né? E ele vai dizer: mantenha-os ocupados discutindo liturgia ou liderança, e assim eles jamais perceberão que não conhecem aquele a quem professam servir. E às vezes a gente está tão perdido, irmãos, discutindo tantas coisas, que a gente às vezes está perdendo essa comunhão profunda com aquele a quem nós professamos servir. E aí a gente não tem relevância no mundo espiritual, nos tornamos mortos. Se a palavra de Cristo é verdade, como nós cremos que é verdade, e ela diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, por que ainda a igreja está estagnada? Uma pergunta para nós pensarmos, para nós chorarmos, inclusive. E qual que é a solução que Cristo dá? Ele disse para essa igreja: eu aconselho que de mim você compre ou veste comigo. O que isso significa para nós? O ouro fala de uma fé que é provada, fala de uma fé que ela conseguiu superar, inclusive, questões cruciais, dilemas cruciais do Evangelho. A igreja de Laodiceia, ela pensava possuir tudo aquilo que Cristo agora constrói que ela cumpre dele. E essa ordem, compres de mim, é uma ordem que é um paradoxo da graça. Porque lá em Isaías, capítulo 55, verso 1, o profeta vai dizer: vinde, comprai, sem dinheiro. O profeta já estava anunciando que tudo que Deus nos ordena a comprar já é de graça. A salvação é um dom gratuito, adquirido pelo sangue de Cristo. Mas tudo que Deus nos ordena a adquirir dele, ele já, em certo sentido, já nos deu. Agostinho já falava isso. Agostinho vai dizer que Deus nos dá o que ele mesmo nos exige. E é engraçado isso, porque lá em Efésios capítulo 2, verso 8, quando está falando da salvação, ele fala justamente esse ponto, que a salvação ela é de graça, um dom gratuito de Deus que vem pela fé, na qual essa fé já nos foi dada por Deus. Essa é a doutrina da sola graça. João Calvino diz que o Evangelho não é uma transação comercial, mas é um chamado a receber o que já foi pago. Escreve isso nas suas institutas. Jonathan Edwards, no seu sermão Pobreza Espiritual, ele diz que a única moeda de troca no reino de Deus para o cristão é a necessidade. Por isso que Laodiceia não consegue comprar de Cristo ouro, veste e colírio, porque ela acha que não tem necessidade de nada. Irmãos, a gente precisa olhar para a nossa vida e dizer: a nossa vida está dessa forma. O ouro refinado é o símbolo de uma fé genuína, uma fé que foi purificada nas tribulações, uma fé que passa pela crise. Aliás, eu ouso dizer que a fé verdadeira é aquela fé que foi provada, que superou os dilemas, é aquele que chegou no fundo do poço e mesmo assim não desistiu, perseverou. Tem a ver com a perseverança dos santos. E isso contrasta com Laodiceia, porque Laodiceia confia nos seus tesouros terrenos. E o que Cristo oferece para essa igreja, oferece para nós, são riquezas eternas, uma fé verdadeira. No Antigo Testamento, o ouro do tabernáculo apontava para a glória de Cristo, que é mais desejável do que o ouro, diz Salmo 19.
Então, quando ele fala para essa igreja, ele fala para nós também: compre de mim ouro puro, refinado no fogo. É para comprar um tipo de fé que supera qualquer crise emocional, que supera qualquer tribulação. Quando ele fala para a gente comprar vestes brancas, ele está falando para a gente confiar na justiça de Cristo outorgada a nós, numa justiça imputada, colocada sobre nós, não na nossa força do braço, não nas nossas obras humanas, não no nosso intelectualismo, não na nossa capacidade de articular, de conversar, de falar, não na nossa capacidade espiritual, não no nosso histórico de cristão, mas na justiça de Cristo. No judaísmo, as vestes brancas, elas simbolizam um ritual de pureza, mas o que Cristo oferece para nós é uma pureza pelo seu sangue. Em contraste com essa igreja, Laodiceia usava uma lã negra para cobrir, que é uma lã que só cobre, mas não redime. E Lutero, ao falar sobre esse texto, ele proclama: o pecador é justificado, simul justo et pecador, ou seja, ao mesmo tempo justo e pecador. Compre de mim vestes brancas, confia na minha graça, confia na minha justiça que é imputada, confia nas minhas promessas, confia no meu poder, confia que eu sou soberano, amém. Confia no princípio da criação, não no que você tem nas mãos. Isso confronta demais a gente, porque à medida que a gente começa a prosperar e a ter um certo aspecto espiritual e intelectual melhor do que outros, a nossa tendência é se orgulhar disso. E é por isso que o último item que Cristo aconselha essa igreja a comprar é colher. Porque ninguém pode se perceber cego, pobre e nu se não tiver olhos abertos, se não for banhado pela iluminação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que abre os nossos olhos. E isso também foi um ponto de conversa hoje de manhã lá na minha casa, porque às vezes a gente fica se martirizando, né? A gente como líder fica se martirizando, a gente prega, e às vezes as pessoas acabam fazendo tudo o contrário do que a gente prega, e a gente fica: meu Deus do céu, não é possível. E aí a Dayana falou assim, algo para mim: a gente não é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo que traz luz às trevas, é a glória de Cristo. E por que a gente então tem que comprar colírio, como Cristo fala? Como eu disse, a moeda no reino de Deus de compra, moeda comercial, é necessidade. Então eu só posso ser iluminado pelo Espírito Santo quando eu me dobro. John Piper vai dizer que a fé, ela só começa quando a gente desiste de impressionar a Deus. Bonhoeffer, que foi um pastor na era nazista, ele vai dizer que a graça preciosa requer que a gente viva com necessidade até o último suspiro. Ele escreve isso no seu livro Discipulado. O chamado de Cristo é que a gente abandone o nosso moralismo, a nossa confiança nas nossas obras e na nossa carne, abandone o nosso intelectualismo, que reduz a fé só a um assentimento doutrinário e não a um quebrantamento. É que a gente reduza o nosso ativismo como uma moeda de troca para mascarar a nossa falta de comunhão com Deus e uns com os outros. E aí, por fim, a gente tem o convite de Cristo a essa igreja e para nós: repreenda e disciplina todos quantos amam, eis que estou à porta e bato.
ao vencedor concederei sentar-se comigo no seu trono. Irmãos, olha a gravidade dessa igreja, da mornidão dessa igreja, que pode ser aplicada a uma comunidade, mas também à nossa vida particular. Eles estavam tão orgulhosos de si que expulsaram o Cristo da própria comunhão. Cristo está do lado de fora dessa igreja. Diferentemente do que muitos imaginam, esse texto não é para evangelizar. D.A. Carson, que é um teólogo americano, um dos mais profundos teólogos do Novo Testamento lá, vai dizer que a cena de Cristo, a porta, não é um cartão postal evangelístico, mas é um lamento divino, porque a igreja o expulsou do seu próprio lugar. Na cultura do Antigo Oriente, compartilhar uma refeição era um sinal de aliança e intimidade. Agora, o que a gente vê nessa igreja acontecer é que Cristo está fora dessa comunhão, está fora dessa aliança, está fora dessa intimidade. Ele está batendo a porta, porque ele foi rejeitado. Então aqui nós temos um rei desejoso, ansioso para banquetear, para ceiar, para comer, para ter relação íntima e profunda numa aliança com os súditos que o expulsaram do seu próprio reino. Laodiceia é uma igreja que troca o banquete do cordeiro por uma autossuficiência, como os fariseus fizeram ao recusarem receber Cristo. E essa imagem de Cristo batendo a porta, para nós como cristãos, é uma imagem muito chocante. Porque às vezes a gente pode estar na mesma situação, no mesmo cenário, nos vendo como ricos, mas na verdade a gente é só um povo que excluiu o dono do outro. Isso evoca profeticamente Ezequiel capítulo 8, onde a glória de Deus abandona o templo corrompido. Essa é a maior tristeza na vida de um cristão, eu posso dizer. A maior tristeza é você achar que está com Deus, assim como Sansão, né? E a hora que você vai guerrear, você vê que Deus não está mais com você. Tem aquela série de Davi, tá? Não sei se vocês assistiram, mas se você acompanha a história, não só pela ótica de Davi, mas principalmente pela ótica de Saul, é de chorar, é de cortar o coração. Um cara que profetizou com Deus, um cara que foi vencedor das guerras, perder a presença de Deus, de tal forma que não volta. É o estado de Laodiceia. O Concílio de Dort, no artigo 5º, ele vai afirmar: os verdadeiros eleitos, eles não caem definitivamente, pois Cristo os disciplina para restaurá-los. E é isso que o Senhor está fazendo com a igreja de Laodiceia. E isso, de forma paradoxa, evidencia a eleição. Para aqueles que se arrependem, Deus os coloca para sentar no trono. É o ápice da promessa. Porque é justamente isso que Romanos capítulo 8 vai dizer: que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12 diz: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Olha só que paradoxo. O caminho para o trono passa pelo caminho da cruz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Laodiceia, para a gente finalizar, é um espelho e um alerta para nós. Porque a gente vive num mundo
de consumo, a gente vive num mundo de imagem, de reputação, de performance. Só que o Senhor, Ele vê além de tudo isso. Ele vê além da casca. E o que Ele espera de nós não é reputação. O que Ele espera de nós não é performance. O que Ele espera de nós não é uma imagem. O que Ele quer de nós é um fervor autêntico. É um arrependimento vivo. E uma comunhão real e profunda. Com Ele e uns com os outros. Por isso que Ele bate a porta. A questão é, nós vamos abrir essa porta ou não? Se a gente se encontrar, se enxergar dentro dessa mensagem, não precisa se expor aqui. Mas se você se enxergar dentro dessa mensagem, a pergunta que fica é: vou continuar amor, satisfeito, me orgulhando da minha religiosidade, ou vou me render à graça regeneradora que me convida à mesa? Vou continuar confiando na força do meu braço, na minha capacidade, intelectualidade, espiritualidade, ou vou me render de joelhos, sempre até o último suspiro, como diz Bonhoeffer, a necessidade de graça? Porque o que Deus espera de nós não é um culto centrado no entretenimento, mas é um culto centrado na exposição da mensagem da sua verdade. Deus não está preocupado com pirotecnia. The king, the power, the best. Deus está preocupado com a exposição da sua verdade. O que Ele espera não é uma liderança que busca aplausos. O que Ele espera é uma liderança que busca aprovação divina. Desejo não é uma teologia que dilui o pecado para agradar a cultura. É como diria Bonhoeffer em seu livro Discipulado: anunciar uma graça barata, que é pregar o perdão sem arrependimento, comunhão e confissão, é anunciar um discipulado sem cruz. Paul Washer, inclusive, vai dizer que os falsos profetas é o castigo de Deus por uma falsa igreja. Que o Senhor possa nos levantar como arautos do seu reino, e que a cada dia que passa, meus irmãos, que a gente possa ouvir o chamado de Cristo, o amor de Cristo, a disciplina de Cristo, nos chamando de volta para o seu relacionamento profundo, e a gente cada dia reconhecer a nossa necessidade em oração, em comunhão, como igreja. Eu comentava na nossa reunião de presbitério, a gente precisa ter mais momentos de oração juntos. Tem poucos. Porque isso demonstra também a nossa necessidade, que não é a nossa capacidade que edifica a igreja, é o próprio Senhor, que fortalece a nossa vida, a nossa comunhão, e que nos leva a ser uma igreja perseverante. Que Cristo possa curar cada área nossa, que a gente possa comprar dele ouro, vestes e colírio, para os nossos olhos serem abertos. Amém? A pior coisa na minha vida, na sua vida, é a mornidão. Que essa mornidão não seja o nosso estado final como igreja, se um dia passar por nós. Vamos orar ao Senhor.